Olá, pessoal, muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma Evangelioterapia, aqui na Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, hoje, dia 28 de agosto de 2024. Nesse primeiro momento, gostaria de convidar todos para que possamos elevar o nosso pensamento até Deus, que a gente possa aproveitar das benesses do Pai, mais essa noite de hoje, em companhia dos nossos guias, mentores espirituais, nessa egrégora de luz que se forma à medida que nos reunimos em torno da palavra do nosso mestre. Gostaria de convidar a todos que, nesse momento, nós pudéssemos nos concentrar, focar naquilo que vai ser dito nessa noite, para que possamos aproveitar o máximo possível desse aprendizado e introjetar nas nossas vidas, colocando em prática os nossos relacionamentos com Deus, com os nossos irmãos e conosco mesmo. Que Jesus abençoe as nossas vidas agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Passo a palavra agora para o nosso irmão Rubens Almeida, que vai conduzir a fala de hoje. Boa noite, seja bem-vindo, irmão, fique à vontade. Boa noite, querido, boa noite, queridos, todos os amigos da FEBEM, uma grande alegria estar com vocês mais uma vez nessa última quarta-feira do mês, nesse trabalho tão importante de evangelioterapia. É muito, muito importante nós lembrarmos sempre a importância do evangelho agindo nas nossas curas, tanto materiais quanto espirituais, necessárias a todos nós. Eu sou Rubens Almeida, trabalhador do Lar Paulo de Tarso, no Rio de Janeiro, trabalhador também na nossa federativa aqui do Rio, CERJ, Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, e uma alegria enorme estar sempre com vocês. Tá? Hoje nós vamos tratar de uma parábola muito interessante, uma parábola muito conhecida, mas ela tem nuances muito, muito importantes para nós tratarmos com relação a ela, que normalmente elas ficam perdidas no todo da beleza da ideia, mas vamos pensar um pouco mais a fundo na importância de sermos trabalhadores da última hora. Nos colocar como estes que estão nesta praça, neste momento, para compreender a importância dos trabalhadores da última hora. Tá? Isso é uma parábola que encontramos em Mateus, no capítulo 20, e, resumidamente, a parábola se resume da seguinte forma. Um senhor, um dono de uma vinha, tá? Ele vai estar indo buscar trabalhadores. E nesse momento, Mateus está falando, Jesus está tratando de várias parábolas, uma atrás da outra, e ele vai trazer o reino dos céus como se fosse este dono da vinha, este dono de casa, que vai buscar trabalhadores. E ele vai sair de madrugada. Né? Quer dizer, ele vai sair logo no início do dia. O dia, contado pelos judeus naquela época, é diferente do nosso. Tá? Começava com o pôr do sol, com o nascer do sol, até o pôr do sol. Aproximadamente de 6 horas da manhã a 6 horas da noite. Então, na primeira hora, esse senhor vai dizer para os que estão ali na praça, tá? Venham trabalhar na minha vinha. E eu vou pagar a vocês 1 denário por dia. Né? É muito importante nós percebermos que ele diz o contrato fechado, 1 denário por dia. 1 denário era a moeda padrão, o valor padrão para qualquer tipo de trabalho diário naquela época. Todo dia de trabalho era pago com 1 denário. Então, ele na terceira hora, ele vai também, ele vai encontrar mais desocupados ali na praça e vai chamar para trabalhar, mas estes da terceira hora e o para frente, ele vai dizer o seguinte: eu vos darei o que for justo. Né? Percebam que ele muda o contrato. Com os primeiros trabalhadores, quer dizer, aqueles da primeira hora, aqueles que chegaram às 6 horas da manhã para trabalhar na vinha, ele prometeu 1 denário. A partir daí, ele promete o que for justo. Né? Aí nós vamos pensar, né, naturalmente, nessa ideia de que, ora, se o que vai trabalhar o dia inteiro é 1 denário, o justo para os outros seria a porcentagem do tempo que vai trabalhar. Né? Isso seria o nosso pensamento. Mas Jesus está trazendo uma parábola que nos remete ao reino dos céus. Né? Então, o que acontece? Ele vai nas outras horas, na sexta hora, na nona hora, e até que ele vai na 10ª hora com a mesma situação.
décima hora seria aproximadamente 5 horas da tarde, tá? Aliás, 4 horas da tarde, 4h30, por aí. E ele vai olhar aquelas pessoas na praça e vai perguntar: por que vocês estão desocupados ainda? Por que vocês não estão trabalhando? Tá? E eles vão responder: ora, não estamos desocupados o dia inteiro porque ninguém nos contratou. Tá? A resposta que esses últimos trabalhadores vão dizer é simples: ninguém me chamou. Né? Então, ele vai dizer: então, vá e trabalhe também na minha vinha. E ao cair da noite, né, no finalzinho da noite, ao final do trabalho, ele vai dizer ao seu administrador: tá? O trabalho até agora é com o dono da vinha, mas ele manda o administrador fazer o pagamento. E esse dono da vinha vai dizer: chama os trabalhadores e paga-lhes os salários, começando pelos últimos até os primeiros. Tá? E aí, como eu coloquei, pensamento nosso, os da última hora, os 1/10, né, que chegaram na 1/10 hora, trabalharam ali por volta de 1 hora só, vão receber uma porcentagem. Mas, mais uma vez lembrando, isso é uma parábola do que é o reino dos céus. Né? E então, o que vai acontecer? Os da 1/10 hora, quer dizer, que eles trabalhavam só no finalzinho do dia, receberam 1 denário. O dono da vinha mandou dar 1 denário para aqueles últimos da hora. Então, quando chegaram os primeiros, eles se revoltaram. Eles acharam que receberiam mais. Tá? Porém, todos eles receberam 1 denário, porque foi contratado 1 denário. Então, eles vão reclamar. Ora, esses últimos trabalharam apenas 1 hora. E igualastes a nós que trabalhamos o dia inteiro, vamos ser igualados a estes que trabalharam apenas 1 hora? Não disseste que pagaria a ele o justo? Tá? Então, o dono da vinha vai dizer, o proprietário vai dizer: ora, não te faço injustiça? Não combinaste comigo em denário? Não estou fazendo o que foi cumprido? Não me é lícito fazer o que quer com o que é meu? E aí, ele vai continuar dizendo: aos seus olhos, eu sou mau? Eu deixei de ser bom? E ele coloca: aos seus maus olhos, eu deixei de ser bom? E aí ele vai dizer: assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Né? Com certeza vocês, todos nós já ouvimos muito esta última frase, porque muitos serão chamados, mas poucos escolhidos, né? E retrata todo esse processo que é colocado aqui com o trabalho e a entrada no reino dos céus. E essa ideia da vinha, dos trabalhadores da vinha, de última hora, ela é tão importante que ela aparece 4 vezes no Novo Testamento, 2 vezes em Mateus. Aparece 4 vezes com temáticas diferentes, com ideias diferentes, mas com a mesma questão: os últimos serão os primeiros, e tendo a vinha como campo de trabalho. Normalmente, quando nós ouvimos essa parábola nas palestras, principalmente nas missas que a gente já viu, vindo uma missa, ou seja, qualquer designação cristã, temos sempre a ideia de do que seria essas horas, do que seria essa última hora. Nós podemos pensar as horas da mesma encarnação, o tempo, os períodos da mesma encarnação, as nossas múltiplas encarnações, etapas da humanidade. Isso pode ser muita coisa. Né? Até um dia, pensarmos realmente num dia, de ser, né, o finalzinho do nosso dia, essa última hora, e darmos conta nessa última hora, recebermos nosso salário dessa última hora. Mas, como eu falei para vocês, vamos pensar um pouco além dessa letra fria. Né? Vamos pensar numa coisa importante. Tá? Jesus aqui está falando de trabalho e de avanço do trabalho, de apropriação do trabalho. Tá? De apropriação do trabalho que é feito desde os que chegaram na primeira hora, na terceira, na sexta, na nona, até a 1/10. Jesus está falando aqui de nos apropriarmos, tá, do trabalho que é feito constantemente na humanidade. Se hoje nós estamos aqui tendo esse encontro, essa congregação, essa assembleia de pensadores, de trabalhadores do movimento espírita, cada um num canto do Brasil, é porque muitos e muitos outros vieram antes e permitiram que nós possamos estar nesse estágio. E pensemos nós, quanto
seria o salário daqueles que trabalhavam para a doutrina espírita, andando milhares de quilômetros, às vezes, tá, para fazer algum trabalho. Vamos lembrar da viagem de Kardec de 1862, o quanto ele viajou, a volta que ele deu na França, que seria aproximadamente daqui do Rio até aí no Nordeste, no Ceará, por exemplo, pela distância que ele andou. E nós hoje estamos no conforto dos nossos lares, nos utilizamos de todo o trabalho, dessa apropriação de trabalho que nós temos e o avanço que nós vamos ter e que continuar com relação a isso. É o que nós podemos chamar de solidariedade das horas, né? Cada hora tem o seu momento, cada hora tem o seu tipo de trabalhador necessário, a cada hora tem um avanço, e esse avanço é necessário para que se constitua esse progresso constante. É pensarmos no tempo como um instrumento divino, um instrumento onde nós podemos, pela graça divina, produzir a nossa trajetória, né? E Jesus dava muita importância a essa ideia do tempo, né? Nós vamos tem um trecho muito belo que está no livro da Esperança, capítulo 67, que diz o seguinte: o próprio Jesus atribuía tamanha importância ao tempo que não se esqueceu de glorificar a última hora dos ceareiros da verdade que se decidem a trabalhar. Aproveita o dia corrente e faze algo melhor. Hoje consegues agir e pensar, comandar e seguir sem obstáculos. Vale-te, assim, do momento que passa e tome a iniciativa do bem, porque o tempo é concessão do Senhor e amanhã a bondade do Senhor poderá modificar-te o caminho ou renovar-te os programas, né? Uma coisa muito bonita é essa ideia, e é notório que Jesus tem muita importância ao tempo, tanto que ele cumpriu todas as questões temporais da época, culturais, religiosas, da lei da época, com relação a isso, né? Ele só começa o ministério aos 30 anos, porque era da lei. Todo sacerdote, tá, só trabalhar a partir dos 30 anos. Tempo de estudo, tempo de trabalho, tempo de conhecimento. Então, quando aqui é colocado por Emmanuel que nós temos que agir, que nós temos que pensar, que nós temos que seguir sem obstáculos, é pensando nessa questão do tempo, da mesma forma que Jesus pensou. No mesmo Evangelho de Mateus, no último capítulo, nos últimos versos do Evangelho de Mateus, Jesus está cumprindo exatamente esse pensamento, porque ele aparece no monte para os apóstolos, para um grande número de discípulos, e ele vai dar ali a grande comissão. Vai batizar aqueles homens, como Mateus diz, no Espírito Santo, e vai dizer para eles: ide e levai o Evangelho, pregai o Evangelho por todo o mundo. Colocando Jesus na sua última hora entre aqueles, a ordem de levar o Evangelho. Colocando Jesus à última hora na sua última hora, aqueles trabalhadores, dando a eles o mesmo salário que ele deu anteriormente, que é a ideia de, como temos em Mateus, de batizá-lo, de os autorizar a levar o Evangelho. Jesus faz isso com os 12 que seriam apóstolos, futuramente apóstolos, 11 que seriam futuramente apóstolos. No início, ele vai dizer: vos dou autoridade, ide, vá pregar o Evangelho. E lá no final, Jesus vai fazer exatamente a mesma coisa com os outros também. Eu os batizo no Espírito Santo e ide pregar o Evangelho. É Jesus mostrando exatamente o que ele colocou com relação à última hora. E essa última hora que Jesus nos coloca é importante para pensarmos, né? Porque o Cristo vai nos ensinar, tá? Que muitos de nós vão ser surpreendidos com essa ideia de sermos os primeiros a servir, né? Exemplo da mãe de João e de Tiago, quando vai buscar o Cristo, dizendo que queria que os filhos dela sentassem-se à direita e à esquerda dele, no momento em que ele reinasse em toda a sua glória. E o que Cristo vai dizer para elas? Isso eu não faço, nem eu posso fazer isso, porque só quem sabe disso é o Pai. Porque Jesus nos deixa muito claro que muitos de nós, pensando em tempo cronológico, pensando na questão humana,
na nossa pequenez ainda espiritual, infantilidade espiritual, quanto diz Paulo de Tarso, nós criamos uma sensação de superioridade. Né? Lembra quando eu coloquei lá, quando eu estava fazendo o resumo da parábola, eu coloquei várias vezes. Parece injusto para aqueles homens a partir do seu pensamento. Se eu estou contratado por um denário desde o início do dia, o da última hora não pode ganhar o mesmo um denário, porque é o pensamento humano, pequeno, infantil, o que nos leva a uma sensação de superioridade. E aonde nós temos essa superioridade? Aonde nos é colocada essa superioridade? No tempo de serviço? Né? Porque acreditamos em Deus há mais tempo? Porque acreditamos no Cristo há mais tempo? Ora, quantos e quantos que acreditam em Deus e em Cristo há mais tempo e vivem no orgulho por isso? E se são orgulhosos, estão agindo exatamente como Cristo não permitia, como Cristo censurou com relação aos que agiam desta forma. Ora, se temos essa sensação de superioridade por conhecermos o Cristo há mais tempo, a primeira coisa que não deveríamos ser orgulhosos, ser invejosos do outro. Né? Pensamos, quantas e quantas vezes, infelizmente, já vi isso, provavelmente muitos de vocês já viram isso, em outras religiões também tem, mas vamos pensar no nossa filosofia espírita. Quantas e quantas vezes nós percebemos pessoas em certas casas, e eu já ouvi isso diretamente para mim, eu tenho 20 e tantos anos de casa e você chegou agora, quer fazer isso ou aquilo. Por quê? Aonde 25 anos de centro espírita, 25 anos de igreja, de paróquia, seja o que for, é autoridade para ser orgulhoso? É autoridade para ter um sentimento de superioridade para qualquer um que seja? Né? É o orgulho, porque a diferenciação que nós vamos ter muito clara em Paulo de Tarso, com a graça de Deus contra o esforço do homem. Quantas e quantas pessoas, da mesma forma nós já vimos, que entrou numa casa espírita e, num período de um ano, trabalhou mais que muitas e muitas pessoas que já estavam ali há muito tempo, porque quer trabalhar, porque se dedicou, porque busca uma melhoria espiritual, busca a sua cura, busca o crescimento do movimento, não importa. Mas é pela graça de Deus, como diz Paulo de Tarso, não pelos nossos esforços. Se estamos há 25 anos, 30 anos numa casa, que trabalhemos como se fosse a primeira vez, que trabalhemos como se estivéssemos chegando, que abracemos todos os que chegam para que tenham a mesma disposição que nós tínhamos no início, porque estamos falando aqui de justiça divina, de graça divina. A graça divina me permite estar aqui hoje, não o meu esforço próprio. Não é a minha vontade, eu quero fazer isso, eu vou fazer. Não. Se a graça divina não me permitir, eu não vou conseguir. Veja o que Emmanuel diz nesse trechinho que eu tirei e fiz a inserção aqui para vocês. Tá? O tempo é concessão do Senhor, e amanhã a bondade do Senhor poderá modificar-te o caminho ou renovar-te os programas. Quer dizer, amanhã eu posso não estar aqui. Então eu tenho que trabalhar da mesma forma, hoje, amanhã, depois de amanhã, porque é graça divina, não esforço meu. E aí nós vamos entender o que Jesus nos deixa claro com essa parábola. O dono da vinha, ele contrata do jeito que ele quer, no momento que ele quer. E o pagamento é igual para todos, porque ele é soberanamente justo e bom. Não temos que contestar o dono da vinha, como os da primeira hora fizeram. Nós não podemos, a partir dos nossos olhos maus, dizer que o dono da vinha não é bom. Porque o dono da vinha é bom, o dono da vinha é justo. Lembre-se, os da última hora não foram para o trabalho porque não foram chamados. No momento em que eles foram chamados, ele foi ao trabalho. E por isso receberam primeiro um denário por um dia de trabalho. E lembremos, só as primeiras horas tiveram o contrato de um denário. Os outros eram justos. E aí nós vemos o quanto Jesus foi perfeito nessa parábola, mostrando a justiça soberana de Deus. Ele diz, vou pagar o justo, e o justo é
a igualdade de condições para todos no campo divino, no pensamento divino. Então, parece injusto, né, quando nós pensamos dessa forma, a ideia da parábola dos trabalhadores da última hora. Por que nós não olhamos pelo contexto espiritual? Nós só olhamos pelo contexto material. Podemos pensar em nossos casos mesmos. No meu trabalho, por exemplo, agora há pouco tempo estava uma situação delicada porque uma pessoa estava reclamando comigo, com outros amigos, que chegou uma pessoa muito mais jovem, que já era chefe dela. Reclamou, esperneou, falou mal. E aí vamos pensar, por que será? Por que essa pessoa que está ali há 30 anos, em um momento de uma hora para outra, se transforma assim, em subordinado de uma pessoa muito mais jovem, que chegou ali 5, 6 meses? Parece injusto porque é o pensamento humano. Vamos pensar na vinha como um conceito, um contexto espiritual. A vinha é o emblema do trabalho do Criador. Quando nós pensamos na vinha, no trabalho, no chamamento, é o campo espiritual. Por isso, é tão importante, como eu falei para vocês nessa parábola, esse pensamento aparece 4 vezes no Novo Testamento, a ideia da vinha, tá? É tão importante que ela é o símbolo que os Espíritos colocam lá no Livro dos Espíritos. Tá? No Prolegômenos, tá? Ele vai dizer, e simboliza tudo o que é importante. Né? Veja o que temos lá no Prolegômenos. Porás no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos. Tá? Aquela cepa tão bela que está lá no nosso Livro dos Espíritos, que usamos em tantas marcas na doutrina espírita. Os espíritos dizem a Kardec para colocar, e eles vão explicar por quê. Eles vão dizer, o corpo é a cepa, nosso corpo material é a cepa, o espírito é o licor, a alma ou o espírito ligado à matéria é o bago. O homem quintentecia o espírito pelo trabalho. Tu sabes que só mediante o trabalho do corpo o espírito adquire conhecimento. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos ter a ação do corpo através do nosso pensamento, da nossa inteligência, para nós podermos crescer espiritualmente. Por isso, o trabalho, quando vamos lá no Livro dos Espíritos ainda, parte terceira, leis morais, primeira lei moral, primeiro capítulo, Deus, segundo capítulo, adoração, terceiro, lei de trabalho. Porque sem o trabalho, nós não conseguimos cumprir nenhuma das outras leis. Sem trabalho não vivemos em sociedade, sem trabalho nós não vivemos lá a última, de amor e justiça, não conseguimos. A importância de Jesus mostra o tempo todo do trabalho. A grande maioria das suas parábolas, grande parte delas, me corrigindo, fala de trabalho. Né? Lá no livro Pão Nosso, no capítulo 29, que Emmanuel vai falar especificamente sobre essa parábola, é o capítulo 29, o título é Vinha, ele vai comparar esta vinha, com o nosso orbe. Que ele vai dizer, né, que a nossa terra é a vinha de Jesus. Tá? Ele é o administrador que o dono da vinha, né, nosso Criador, colocou. Tá? E administrador da vinha, trabalha constantemente, ele governa essa vinha da melhor forma possível. Tá? Não aos nossos olhos humanos, mas aos olhos divinos, porque ele está no Pai e o Pai está nele. Tá? A nossa terra é a vinha de Jesus, e ele trabalha nessa vinha constantemente. E nós vamos ver a transformação das criaturas constantemente, de experiência a experiência, por esse trabalho, né? Por esta ordem. E aqui Emmanuel vai trazer essa ideia do nosso mau pensamento, desse nosso pensamento humano, que não consegue entender que a vinha do Senhor, administrada pelo Cristo, é nosso campo de trabalho, de crescimento espiritual, quando ele diz, num parágrafo muito importante, ele diz especificamente, por enquanto os homens guardam a ilusão de que o orbe pode ser tablado, quer dizer, palco, de hegemonias raciais ou políticas, mas perceberão em tempo o clamoroso engano, porque todos os filhos da razão, corporificados na crosta da terra, trazem contigo a tarefa de contribuir para que se efetue um padrão de vida mais elevado no recanto em que agem,
transitoriamente. Tá? A vinha não é para nós trabalharmos da forma que quisermos, do jeito que quisermos. Tá? A vinha do Senhor, nosso orbe, não é um espaço onde nós vamos ficar, logicamente, esperando o chamado sempre, mas ou se recusando, ou exigindo o salário, ou fazendo um mau trabalho, ou buscando hegemonias, como ele coloca aqui, raciais, políticas, ideológicas, sociais, não importa, econômicas. Não, a Terra é um espaço de crescimento espiritual. Né? E lá no finalzinho ele vai dizer, o Senhor concedeu a cada cooperador o material conveniente e justo. Se o que eu tenho na minha vida hoje é o que eu tenho, a partir de toda a minha vida de trabalho, minha vida de busca de crescimento espiritual, moral, intelectual, é o que me é conveniente e é justo. Isso no caso de todos nós, quando me permito utilizar o pronome eu, estou colocando nós todos como um corpo. Tudo que nós temos é conveniente ao que nós precisamos e tudo é justo. É sempre importante lembrarmos, Deus é soberanamente justo e bom. Se ele é justo e bom, não importa a hora que eu vou estar trabalhando, o tempo que eu vou estar trabalhando, o que eu vou ter vai ser justo e necessário. E aí vamos entrar numa coisa muito importante, entendermos isso. O que nós temos feito a partir do início do nosso trabalho? Como nós estamos fazendo o nosso trabalho? É importante que sejamos aquele primeiro, o da terceira, o da sexta hora, da 10ª hora. Aonde estamos nessa vinha? Aonde estamos nesse tablado, como a Emmanuel coloca, para entendermos essa questão de sermos da última hora, ou não sermos da última hora? Né? Mais uma vez, buscando no capítulo Refúgio, no livro Refúgio, capítulo 20, aqui Emmanuel vai falar sobre a lição, tá? Ele vai pensar na ideia dos últimos, que seriam os primeiros no reino dos céus, tá? Uma imagem simples, como ele coloca, a vinha como o reino dos céus. Tá? É uma ideia dos primeiros para servir, tá? Fazer a difícil conquista da riqueza. Tá? Ele vai colocar a ideia de que precisamos ter uma busca, desde os primeiros, como eu coloquei lá no início, a ideia da solidariedade das horas. A cada hora que vai se passando, quem começa a trabalhar se apropria do trabalho do outro para que siga na melhor forma possível. Né? E aí tem ele faz uma pequena parábola aqui que é muito interessante para nós pensarmos e podemos trazer isso. Tá? Vamos pensar que existe ali um grupo de pessoas, tá, que vão estar frente a um vale. Estão num vale e eles precisam subir uma determinada montanha para que possam seguir melhor a sua condição. Tá? Estão todos ali num vale e tem uma montanha à sua frente. E o que acontece? Esse dono do vale, o dono da montanha, o dono de todo esse trabalho, vai chamar, tá, os primeiros a seguir e subir até aquele topo. Tá? E o que vai acontecer? Eles vão olhar, tá? Estou vendo, olha, é muito alta essa montanha, como é que eu vou chegar lá? Como é que eu vou fazer? Vou ficar por aqui mesmo, aqui tem água, tem comida, vamos ficar por aqui mesmo, porque é muito difícil subir, tá? Conseguir essa riqueza divina, não dá, vou ficar por aqui mesmo. E ali eles ficam da melhor forma possível, com uma vida fácil. E aí são chamados segundos. Né? Os segundos começam até a fazer a subida. Mas quando eles chegam a certo ponto, eles vão ficar deslumbrados com o que eles estão vendo. Com a fauna, com a flora, uma serra maravilhosa, e eles resolvem parar por ali. Né? Ali eles vão construir os seus trilhos, vão vir por ali, mas param. Simplesmente param porque eles estão encantados com essa pequena subida. E aí vão vir os terceiro grupo. Esse terceiro grupo, né, o que eles vão fazer? Em vez de eles começarem a subir, realizar o processo da subida, eles vão ficar ali pensando, se eu subir por aqui, se eu subir por ali, como eu vou fazer, de que forma eu vou deixar de fazer, vão inventar teorias, fórmulas, e o resultado,
eles não saem do lugar, porque as suas ideias, cada um conflitando, uma conflitando com a outra, eles não saem do lugar. Até que chegam os últimos trabalhadores convocados a subir aquele monte. Né? E o que eles vão fazer, né? Esses últimos? Os primeiros acharam bom ficar por ali mesmo, para eles estava bom. Os segundos, quando subiram um pouquinho, ficaram deslumbrados e ali pararam. Os terceiros ficaram discutindo suas ideias e não saíram do lugar. E chegaram os últimos. O que esses últimos fazem? Eles não discutem, eles não têm nenhuma distração, eles não têm nenhum outro pensamento. Tá? Eles olham o objetivo, eles esquecem as dificuldades, eles esquecem os sacrifícios e rompem a montanha e chegam no cume. Estes últimos se utiliza de todos os erros e as falhas que os outros fizeram e deixam-as de lado e simplesmente cumprem com sacrifícios e dificuldades, mas a ordem que lhe foi dada. E eles chegam ao topo da montanha e eles têm a divina riqueza em suas mãos. Então, esta pequena parábola, em cima dessa ideia, dessa parábola de Jesus, tá? É percebermos que qual a diferença entre o primeiro e o último? O primeiro foi aquele chamado, poderia ter feito, os segundos poderiam ter feito, o terceiro da mesma forma. Mas são várias circunstâncias em nossos pensamentos e nossos comportamentos que não permitam que nós sejamos o que vão conquistar. Mas os últimos foram e conquistaram. E o que nós vamos pensar desses últimos? Eles foram aproveitadores? Foram insensatos? Não, eles conseguiram. Eles alcançaram a ordem que lhes foi dada pelo dono do vale, pelo dono da montanha. Siga, é para lá que vocês têm que ir. O trabalho de vocês é chegar no topo dessa montanha. O trabalho de vocês não é se encantar na metade do caminho, não é se acomodar nas primeiras facilidades, não é trazer ideologias, filosofias e pensamentos tais que vão te levar ao alto, porque não vão levar. A única coisa que vão te levar ao alto da montanha, a riqueza divina, é o trabalho. E aí, importaria se fosse na primeira, na segunda, na terceira hora, com essa parábola, esse pensamento? Se fôssemos os primeiros, os segundos, os terceiros a ser chamados? Não importa. O que importa é o trabalho. E aí nós vamos ter essa ideia do trabalho, da importância do trabalho. Tá? É importante nós abraçarmos esse trabalho que nos vai levar ao nosso alimento diário, alimento material e alimento espiritual. Tá? Principalmente, entender que, por mais que o trabalho tenha sido anteriormente visto como uma coisa servil, é importante para a nossa emancipação, para o nosso crescimento, para que nós chegamos ao cume da montanha. Nós não podemos, de forma nenhuma, fugir à condição do trabalho, não importa que hora. Nós precisamos agir, nós precisamos estar no trabalho de uma forma não obrigatória, aquele trabalho que vai nos remunerar, mas também estar no trabalho de servir. Por isso, quando se fala no trabalho, quando pensamos no trabalho de forma espiritual, é o trabalho que vai alimentar o corpo, naturalmente, para que possamos trabalhar para receber o que vai alimentar o espírito. Temos que ter o trabalho obrigação? Sim, todos nós temos. Todos nós temos que cumprir nossas obrigações seculares. Todos nós temos que cumprir nossas obrigações com a nossa família, com a sociedade. Mas, principalmente, é pelo trabalho, pelo prazer de servir, que vai fazer o nosso crescimento. Então, nós vamos ter um esforço incessante para esse trabalho, porque o trabalho nos engrandece. E aí vai entrar a questão da diferença de trabalho, que Emmanuel vai colocar em determinado momento no livro Pensamento e Vida, que ele vai falar sobre trabalho, ação e trabalho e serviço. O trabalho e ação transforma o ambiente. Quer dizer, eu vou estar trabalhando no meu ambiente de trabalho e aquilo vai ser transformado, a sociedade vai ser transformada pelo trabalho que eu faço. Mas existe o trabalho-serviço. O trabalho-ação eu vou receber o denário por ele. Agora, o trabalho-serviço eu vou me transformar. Pelo trabalho-serviço, o trabalho de servir, o trabalho de ser útil ao próximo, este vai me transformar.
E o salário que eu vou ter é o salário do Cristo. É o salário do administrador da vinha. É o salário da eternidade, da graça eterna, da divindade. Não aquele salário que vai estar ali para as condições humanas, mas o salário que vai fazer com que cresça meu espírito para o crescimento espiritual até chegarmos às esferas superiores. Né? Então, buscar sem recompensa, buscar o trabalho para servir. E aí temos essa oportunidade de aproveitar o chamamento. Porque os da última hora responderam, não fui trabalhar porque não me chamaram. Né? Mas será que Jesus não nos chama a todo tempo para trabalhar? Será que Jesus, a todo momento, e seus prepostos, seus espíritos amigos, não estão nos chamando a todo momento para que sejamos úteis ao próximo? Será que quando Jesus diz que o mandamento maior é amar a Deus e o segundo ao próximo, como a si mesmo, não é um chamamento para o trabalho? E aí, a importância de estarmos atentos para sermos estes trabalhadores, porque são as questões de instrumentação do tempo. Eu estou sendo chamado agora porque agora eu posso servir. Muitas das coisas que eu, falando agora de forma particular, faço hoje, pela graça divina, eu não poderia fazer anteriormente, porque eu não tinha nenhuma capacidade, nem moral, nem intelectual para fazer. Agora que eu tenho, eu fui chamado, foi necessário e demorou para eu estar atento ao chamado e responder ao chamado. Porque aqui em Chamamentos, no livro Instrumentos do Tempo, Instrumentos do Tempo, capítulo 25, a irmã vai dizer, os apelos do céu ressoam por toda parte, sem palavra, sem badalo e sem ruído. O tempo todo os céus estão nos chamando. O tempo todo os espíritos estão nos chamando ao trabalho. O tempo todo nós somos constrangidos mesmo, como nós vamos ver lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Lázaro diz, vocês são constrangidos, nós viemos para fazer vocês trabalharem. Senão vai ter o látego para vocês se mexerem. Né? É importante não esquecer que Deus, na sua vinha, permite a sua vinha, toda a sua bondade, toda a sua compreensão, toda a paciência, para que nós possamos servir em todos os caminhos, os momentos no nosso caminho. Tá? E aqui o servir é a busca para servir, independente de qualquer situação. Com certeza nós vamos ter no nosso caminho, no momento de servir, de ser esse trabalhador que chamou o trabalho, frustração porque parece que não ouviram, parece que não perceberam o nosso trabalho, vamos ter sofrimento, porque falamos em nome de Jesus, falamos em nome de Deus, pela graça de Deus e vamos sofrer por isso. Como Jesus colocou, vós que são os meus discípulos, vão ser perseguidos e sofrerão por minha causa. Né? E vamos tentar buscar de várias e várias formas e vamos ter essa frustração. Tá? Mas, mesmo assim, temos que seguir. Como Jesus disse a esses, não permita que vosso coração se esfrie, porque vocês vão ser glorificados ao final. E o final é quando todo o evangelho chegar à Terra. Tá? Então, é interessante que o Emmanuel vai colocar aqui em determinado ponto, que o dono da vinha convida os operários da sementeira e da seara indistintamente do trabalho comum. Entretanto, o esforço e o devotamento da boa vontade, o sacrifício do cooperador, são as forças que o destacam para a eleição que deve e pode erguer-se. Tá? Somos convidados constantemente, indistintivamente, para um trabalho comum, e esse trabalho comum é o crescimento da humanidade, é o crescimento moral do orbe. Esse conjunto de espíritos que estão aqui, encarnados e desencarnados, precisam trabalhar, ter muito esforço, ter muito boa vontade, ter muito sacrifício, utilizar de todas as nossas forças para que nós possamos nos erguer, para que nós possamos participar desta renovação do planeta, renovação do orbe. Como eu coloquei antes, Jesus diz que todos que falarem seu nome vão sofrer, que eles não esfriem o coração,
porque só acaba quando tudo se transformar em evangelho. Quando o mundo inteiro conhecer o evangelho, conhecer o amor divino, o amor que o Cristo nos deixou, o amor que ele diz aos apóstolos: este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E amar, esse processo de sair do amar ao próximo de Moisés para amar como Jesus amou, mandamento do mestre, é um processo de trabalho constante da nossa parte. E aí não importa se é da primeira, se é da 1/10 hora, é o momento em que fomos chamados, como nós vamos nos comportar. No momento em que o Cristo nos chamar, que é constante, o momento em que toda a harmonia universal nos chamar, que é constante, o momento que sim, a dificuldade que temos de ouvir acontecer, nós temos que tomar o trabalho, tomar as ordens e subir o monte o mais rápido possível, o mais célere possível. Não importa o esforço, não importa os sacrifícios, importa sim a dedicação, importa sim a vontade, o trabalho comum, quer dizer, o que eu faço tem que ser em colaboração com o que o meu amigo Arlindo faz, com o que o meu amigo Joaquim faz, com o que a minha amiga Maria Cristina faz, para que possamos todos nós, como um corpo só, chegarmos ao alto da montanha. Subirmos, sofrermos todas as agruras naturais de uma escalada. Porque, com certeza, passarmos um filme da nossa vida, todos nós sofremos muito para chegar aqui. Todos nós trabalhamos muito para chegar até aqui, no campo material e principalmente no campo espiritual. Então, estarmos com ouvidos abertos para sermos estes de qualquer hora. Principalmente pensarmos, não podemos ser arrogantes, invejosos, soberbos porque somos os primeiros. Da mesma forma, não podemos nos colocar como os maravilhosos da última. Não. A qualquer momento, a qualquer hora, vamos ser chamados. E essa parábola tem a sua grande importância em mostrar que os da última hora, que não seguiram porque não foram chamados, a partir do momento que foram, trabalharam com a mesma disposição, com a mesma vontade que o da primeira hora. Isso num pensamento geral, num pensamento espiritual, que acreditarmos que todos nós estamos nesse trabalho. E que importa para um Senhor justo se eu comecei tarde ou comecei cedo. O que importa para um Senhor justo se eu cheguei na minha casa espírita, no meu centro espírita há 50 anos ou se eu cheguei no ano passado. O que importa para um Senhor justo, na hora do pagamento, de fazer distinção de A ou de B, porque nós temos as nossas ideias humanas, nossas filosofias, nossas ideologias, nossos pensamentos sectários, onde um não pensa como o outro, não é da mesma cor do outro, não tem a mesma escolha do outro. Não, o dono da vinha é soberanamente bom, justo e bom. O administrador da vinha é absolutamente amoroso. E todos nós vamos receber o mesmo salário, porque ele ama. Se o administrador da vinha ama os seus trabalhadores, ele é de forma absolutamente justa, relembrando que nosso mestre nos diz: ele está no Pai e o Pai está nele. Se o Pai combina que vai dar 1 denário para os primeiros e o justo para os outros, ele sabe muito bem que não importa o tempo, a quantidade, importa a justiça. E a justiça, nós temos que pensar sempre na divina. Respeitar a humana, como Paulo nos orienta, quando ele lá na carta aos Coríntios, respeitar a humana, mas principalmente nos guiar pela justiça divina. E quando nós recebermos o nosso denário, estarmos preparados para fazer o melhor uso dele. Quando nós sermos estes que vamos entrar no reino dos céus, trabalhar no reino dos céus, que o nosso salário seja o nosso trabalho para o bem de tantos que precisam.
que o nosso salário seja a nossa felicidade em curar almas, em salvar espíritos que estejam desviados, em buscar resgatar os espíritos que estão em condições tristes, infelizes, sentir o amor vibrar dentro de nós a cada trabalho, sentir a dor do outro de forma sincera, termos de fato este amor ao próximo, esse amor que Jesus colocou, amar como ele amou, é dizer, sentir as dores do outro. E aí não importa. Por muitas vezes nós ouvimos, nós somos trabalhadores da última hora porque somos os últimos, porque estamos agora, porque somos espíritas, por isso ou por aquilo. E às vezes até com um tom da superioridade, como se fosse o dos da primeira, que nós criticamos que estão sendo superiores. Para Deus não importa. O que importa para Deus é que, no momento do chamado, no momento em que nós tivermos a capacidade de ouvir o chamado, que nós possamos estar preparados para trabalhar na vinha do Senhor. E a vinha do Senhor, administrada pelo seu Espírito maior que colocou aqui entre nós, com certeza vai nos dar toda a condição de crescimento, vai nos dar todos os instrumentos utilizados pelo tempo, né, pela solidariedade das horas, para que todos nós possamos crescer juntos. E eu quero encerrar esse nosso pensamento de hoje justamente com Paulo de Tarso. Eu citei ele por 2, 3 vezes, e quando pensamos em Evangelho, quando pensamos em Escrituras, citar Paulo de Tarso é quase que uma obrigação, porque ele traz nos seus pensamentos, nas suas cartas, todas as nuances, todas as ideias, ele resume ali, de forma muito clara. Ele vai dizer lá na primeira carta aos Coríntios, no primeiro capítulo, né, aliás, no finalzinho já, ele vai dizer o seguinte: em relação a entendermos o que é essa última hora, entendermos o quanto temos que nos entender e nos colocar com a ideia da última hora. Porque ele diz o seguinte: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E, afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Olha a beleza dessas palavras de Paulo de Tarso. Ele se coloca como o último. Por último foi visto por mim, nascido fora do tempo. E vejam quem é Paulo de Tarso. Não vou usar o passado. Quem é Paulo de Tarso? Ele foi o último, ele se coloca como o último. E em vários momentos das suas cartas ele se coloca como o último, em sua humildade. Como que nascido fora do tempo, mas no momento em que ele pegou o trabalho, e não existe maior exemplo de receber chamado de que Paulo de Tarso, no momento em que ele recebeu o chamado, em que ele pôde ouvir o chamado, e posteriormente, quando ele entendeu o chamado, é importante lembrar que ele ouviu o chamado, mas ele só foi entender muito tempo depois. Ele foi o maior divulgador do Evangelho pelo mundo. Então, que sejamos nós, o da última hora, da primeira, não importa. Sejamos, sim, este Paulo de Tarso, que, mesmo fora do tempo, fez o maior trabalho que lhe foi possível para ele, para o próximo, para o mestre, para o dono da vinha. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sempre conosco. Muito obrigado pela atenção de vocês. Graças a Deus. Bem, pessoal, mais uma vez, agradecendo a presença do Rubens aqui conosco, né, nessa última quarta-feira do mês de agosto. Muito felizes com essa mensagem que foi trazida hoje. Nós encerramos esse primeiro momento aqui da palestra, tá? Vai ser encerrada aqui a gravação, que vai ser posteriormente postada no YouTube, para quem não teve a oportunidade de acompanhar ao vivo.
ou quiser assistir novamente, vai estar postado. A gente vai colocar nos grupos depois o link, tá bom? Uma boa noite e aguardem que a gente vai continuar aqui.